Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, dizer que estou bastante feliz essa noite por ter o privilégio e a oportunidade de fazermos menção da palavra do Senhor. Aproveitando que você já está de pé, Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler 3 versículos, 67, 68 e 69. Sou grato a Deus, quero agradecer meu amigo Elias pelo convite, Deus abençoe, ao meu pastor Edson, pela confiança, Deus abençoe, pastor, ao meu pastor Humberto, que está ali atrás, não é, da congregação de Vila Nogueira, onde nós servimos ao Senhor ali, enfim, a minha esposa que está aqui, a cada um dos irmãos, que Deus possa os abençoar poderosamente. Nós estamos em um culto de abertura do congresso, dos adolescentes valentes de Davi. Aproveito para parabenizá-los, que Deus os abençoe a cada dia mais, amém. Culto também intitulado culto de ensino da palavra de Deus. Então vamos aprender um pouquinho mais de Deus essa noite. Já encontrou o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 67, amém? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pode se assentar, mas se assenta glorificando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. O capítulo 6 de João é um capítulo muito intenso, porque é um capítulo onde o ministério de Jesus vai de um extremo ao outro em um dia. É interessante porque no começo do capítulo 6, Jesus começa sendo desejado e procurado pelas pessoas. No decorrer desse capítulo, as pessoas estão tão encantadas com as coisas e as obras que Ele faz, que elas estão dispostas a nomeá-lo rei sobre eles, rei sobre os judeus. Mas ao final desse capítulo, Jesus termina abandonado por esta mesma multidão que outrora o desejava e queria fazê-lo rei sobre eles. É interessante porque no começo do capítulo 6, Jesus parece estar com o seu ministério em ascensão, cheio de seguidores, cheio de popularidade. A Bíblia vai dizer que só de homens a multidão que o segue são cerca de 5.000, fora mulheres e crianças. Mas ao final Jesus termina abandonado por essa mesma multidão que o seguia, e só lhe restam 12 discípulos, dentre os quais Jesus diz: só 11 são discípulos de fato, porque um de vocês na verdade é um traidor. E a pergunta é, irmãos, o que fez com que o ministério de Jesus sofresse essa perda tão brusca e drástica em menos de 24 horas? O que fez com que o ministério de Jesus perdesse tantos seguidores em um só dia? O que fez com que ele recebesse tantos dislikes, tantos descurtir da sua página, tantos unfollows do seu Twitter? O que fez com que as pessoas deixassem de segui-lo? E a resposta é simples: é que Jesus não estava disposto a dar tudo o que a multidão queria que ele lhes desse. Porque entenda, a multidão é assim, irmãos. Se você os acostuma a dar para eles tudo aquilo que eles querem, chega uma hora que você vira refém deles. Porque multidão, cada hora quer uma coisa, multidão muda de opinião toda hora, e a gente vai ver isso no texto. Versículo de número 2, Jesus está na região de Tiberíades, e o texto diz que a multidão o segue e está atrás dele por causa dos milagres que ele realiza. Aí Jesus está vendo a multidão se aproximando, se vira para Filipe e diz: Filipe, onde é que a gente vai comprar pão para alimentar toda essa gente? Aí Filipe diz: Senhor, 200 denários não seriam suficientes para alimentar todo mundo. Aí André se levanta no meio da multidão e diz assim: eu encontrei alguém que tem alguma coisa. Quem é que tem? É um adolescente. Um adolescente que tem 5 pães e 2 peixes. E André diz: mas o que é isso para alimentar tanta gente? Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus está procurando pão para alimentar a multidão. Só que entenda, o pão, ou aquilo que Jesus está procurando para fazer o milagre, não está na mão dos discípulos, não está na mão de Pedro, não está na mão de Tiago, não está na mão de André, não está na mão de João. Sabe na mão de quem que está? Está na mão de um adolescente. Aquilo que Jesus está procurando para fazer milagre no culto, está na mão de um adolescente. Já tem gente que entendeu, mas eu vou dizer de novo: aquilo que Jesus está procurando para fazer milagre, está na mão de um adolescente. E isso mexe comigo, porque Jesus não usa só discípulo, Ele não usa só quem tem título, Ele não usa só pregador, Ele não usa só pastor, Ele
não usa só dirigente, Jesus também usa adolescente. Abre a mão assim, adolescente. Abre a mão aí, adolescente. Porque quem sabe talvez você não tenha a concepção, mas eu sei que eu não estou pregando para adolescente comum aqui. Eu sei que eu estou pregando para adolescente que tem chamada, para adolescente que tem promessa, para gente que foi chamado e escolhido pelo Senhor. E Jesus está dizendo: é na tua pouca idade que eu vou começar a usar você. Abre a mão, adolescente, abre a mão. Abre a mão. Jesus está dizendo: eu vou colocar algo na tua mão, e através do que eu vou colocar na tua mão, eu vou te usar para alimentar multidões. Jesus multiplica os pães e peixes. Versículo 14 vai dizer que eles olham para Jesus e dizem assim: um grande profeta se levantou no nosso meio. Versículo 15, eles estão dizendo: vamos nomeá-lo rei sobre os judeus. Ele é tudo o que nós precisamos, vamos fazê-lo rei sobre nós. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, sabendo que eles querem fazê-lo rei, manda os discípulos entrarem no barco e navegarem, e Jesus some, desaparece, sobe um monte sozinho e vai orar, porque ele não quer ser encontrado pela multidão, porque Jesus sabe que os homens querem fazê-lo rei, mas Jesus nunca teve a pretensão de exercer um reinado sobre a terra, porque quem vai querer ser rei na terra se ele é rei dos céus? Quem vai querer, aleluia, estabelecer um trono na terra se o teu trono já está estabelecido nos céus? Isaías vai dizer que o céu é o seu trono e a terra é o descanso de seus pés. Jesus nunca teve a pretensão de estabelecer trono na terra, porque ele já é rei dos céus, e sendo rei dos céus, consequentemente ele é também rei da terra. Os discípulos estão navegando em direção a Cafarnaum. Jesus está em cima do monte orando, buscando, clamando ao Pai. Aí o texto vai dizer que anoitece e de repente uma grande tempestade sobrevém sobre os discípulos, de maneira tal que o vento está soprando, o mar está batendo no barco e tudo parece que vai virar. Quando de repente eles avistam Jesus que vem andando por sobre as águas. Uns olham para ele e dizem: é um fantasma. Outros dizem: é uma assombração. Ele diz: sou eu, não temais. É Jesus que está vindo ao encontro de vocês. Aí o texto vai dizer que nessa oportunidade, em meio às tempestades, Pedro vai viver uma das maiores experiências da sua vida. Em meio às tempestades, Pedro vai andar sobre as águas. Porque entenda, tempestades fazem parte da caminhada de um cristão. A grande questão está em como nós encaramos as tempestades. Porque tem gente que faz das tempestades um motivo para parar. Tem gente que faz da tempestade um motivo para desistir. Tem gente que faz da tempestade um motivo para entregar tudo e parar com a jornada. Mas Pedro não. Pedro está fazendo da tempestade uma oportunidade para viver o sobrenatural. Está entendendo? Aleluia. Deus está dizendo para alguém essa noite: essa tempestade não é para te matar. Essa tempestade não vai virar teu barco. Essa tempestade não vai destruir você. Essa tempestade é uma oportunidade para que você viva grandes experiências de Deus na sua vida. Deus está falando com alguém aqui essa noite: essa tempestade não vai virar teu barco. Deus está dizendo: se prepare para viver grandes experiências, porque enquanto o vento está soprando, enquanto o mar está batendo, alguns discípulos estão dentro do barco dizendo: nós vamos morrer, nós vamos perecer, não tem jeito, já acabou para a gente. Pedro está dizendo: eu vou andar por sobre as águas. Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo, porque eu quero andar contigo sobre as águas. Ei, em meio às tempestades da sua vida, se prepare para viver as maiores e melhores experiências que Deus vai proporcionar para você. Alguém acredita nisso essa noite? Se prepare para viver coisas maravilhosas de Deus. Jesus entra no barco, eles chegam do outro lado, estão em Cafarnaum. O dia amanhece, no outro dia, aquela multidão que estava do lado leste, em Tiberíades, aparece para encontrar Jesus, pensando que Jesus está ali, mas eles ficam sabendo que Jesus já entrou no barco e foi embora para o outro lado. Então eles entram no barco e vão atrás de Jesus em Cafarnaum. E quando eles chegam do outro lado, atrás de Jesus, eles perguntam: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Eles estão demonstrando aparentemente uma preocupação com Jesus. Chegou aqui que hora, Senhor?
Nós não vimos o Senhor chegar, mas Jesus, que conhece o coração, a intenção de cada um, se vira para eles e diz assim: na verdade vos digo, que vocês estão aqui não porque entenderam os milagres e sinais que eu fiz. Na verdade vocês estão aqui por causa do pão que eu multipliquei, e por causa da comida que eu dei para vocês. Mas ao invés de eu dar comida para vocês de novo, eu vou dar uma comida diferente, eu vou dar palavra para vocês. Trabalhem não pela comida terrena, porque essa comida perece. Trabalhem pela comida celestial, porque essa permanece para a vida eterna. Só que eles não entendem o que Jesus está pregando, e eles vão dizer: Senhor, mas que trabalho é esse? Que obras são essas? O que faremos? Que obras são essas? Ou o que faremos para realizar as obras de Deus? Aí Jesus vai responder: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Aí eles vão pedir a quarta coisa para Jesus. Eles vão dizer assim: então nos dê sinais. Faça alguma coisa para que a gente acredite que o Senhor é aquele que foi enviado do céu. Faça algum sinal para que a gente acredite que o Senhor é aquele a quem Deus enviou. Ei, entenda isso, você consegue perceber que a multidão cada hora quer uma coisa? No versículo 2 eles queriam milagre, no versículo 15 eles queriam fazer Jesus rei, no versículo 25 eles estão querendo pão, agora no versículo 30 eles já estão querendo que Jesus dê sinais para eles. Só que Jesus não vai dar milagre, Jesus não vai dar reinado, Jesus não vai dar pão, Jesus não vai dar sinal. Jesus vai dizer para eles assim: entendam. Versículo de número 29. Jesus respondeu, ele disse: a obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou. Eles vão dizer assim: Senhor, então nos dê sinais. Porque entenda, Moisés nos deu sinal. Moisés fez o maná cair do céu, lá em Êxodo 16, entenda, eles estão fazendo essa afirmativa, porque eles acreditam, e existia um ensinamento entre judeus, que o Messias faria pão descer do céu de novo. Eles acreditavam, e existia um ensinamento entre os judeus, que o Messias, para comprovar a sua divindade, teria de fazer pão descer do céu de novo. Aí eles estão dizendo assim: então dê sinais para nós, porque Moisés fez o maná cair do céu aquela vez, então faça alguma coisa para que a gente acredite. Aí o Senhor Jesus vai dizer para eles assim: ei, não foi Moisés quem vos deu o maná que caiu do céu, mas foi o meu Pai que vos deu o verdadeiro pão do céu, porque o verdadeiro pão do céu é esse, é aquele que desce do céu para trazer vida ao mundo. Aí eles vão dizer assim: Senhor, então dai-nos desse pão, porque nós queremos ter vida. Aí Jesus estufa o peito, inspira, levanta a voz e brada: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terás fome e nem terás sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer do meu pão terá a vida eterna e para sempre. Só que eles não entendem, pastor. Aí eles começam a murmurar entre si, dizer: peraí, como assim história de pão que desceu do céu? Eu conheço ele é filho do irmão José carpinteiro, ele é filho da irmã Maria. Agora como é que ele aparece aqui dizendo que ele é aquele que desceu do céu? Eu conheço ele. Aí Jesus continua dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer desse pão terá a vida para sempre, e este é o pão que eu darei para a vida do mundo, a minha própria carne. Aí pronto, aí eles não entendem mais nada, estão dizendo assim: Jesus endoidou, agora está falando, peraí, que negócio é esse? Como assim comer da sua carne? Como é que ele pode nos dar da sua carne? Aí ele continua dizendo: porque aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá vida em si mesmo. Só que entenda, quando Jesus está falando de carne e sangue, na verdade ele está falando num sentido e âmbito espiritual. Ele está falando acerca do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele está falando acerca de salvação, acerca de redenção. Mas eles entenderam no sentido literal e estão perguntando uns para os outros: que história é essa de comer carne? Que história é essa de beber sangue? Porque eles estão entendendo no sentido literal, e no sentido literal isso parece canibalismo, e canibalismo é algo abominável. Mas Jesus não está falando de canibalismo, Jesus está falando num sentido espiritual. Mas entenda, só entende as coisas espirituais quem é
espiritual, porque quem é carnal não consegue discernir as coisas do Espírito. E o Senhor Jesus continua dizendo: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida em si mesmo. Aí eles se viram uns para os outros, pastor Deoclésio, e começam a dizer assim: esse sermão está duro demais. Que mensagem é essa? Não dá para ouvir um sermão desse, que dirá colocar um sermão desse em prática? Será que Jesus não tinha uma mensagem melhor para pregar, não? Será que ele não tinha um texto melhor para ler? Não, ele poderia falar de milagre, de cura, de prosperidade, trazer uma mensagem dessa, justamente num dia como esse, congresso dos adolescentes na igreja sede, num culto de ensino. Ele não tinha uma mensagem melhor para trazer? O texto vai dizer que eles começam a sentir-se escandalizados com o que Jesus está dizendo. Aí Jesus se vira para eles e diz assim: vocês estão escandalizados porque me ouviram dizer que eu sou o pão que desceu do céu. Imagina se vocês virem esse que desceu do céu subir de novo com o seu poder e glória. É aí que vocês não vão acreditar mesmo. É aí que vocês não vão entender mesmo. Aí pronto, irmão, era o que precisava. Ele diz assim: quer saber, não dá para seguir esse Jesus não. Vamos embora, deixa ele andando na frente. Nós queremos milagre, ele não deu. A gente queria pão, ele não deu. A gente queria rei, ele não deu. A gente queria sinal, ele não deu. Não dá para seguir esse Jesus não. E o texto vai dizer que eles começam a se levantar da sinagoga e ir embora. Imagina um culto como esse, Jesus pregando, falando que tem que comer da carne dele, tem que beber do sangue dele. Daqui a pouco as pessoas começam a dizer: essa mensagem é dura demais, quer saber? Eu vou embora para casa, deixa quieto, 9h20, eu estou indo embora. As pessoas se levantam e começam a ir. E o que me chama a atenção é que nós podemos imaginar as coisas que Jesus poderia ter feito, pastor Osiel, para não deixar a multidão ir embora. Jesus poderia ter dito para a multidão: peraí, volta aqui, eu vou pregar outra mensagem para vocês. Eu tenho uma mensagem melhor, vem cá, eu vou falar de cura, eu vou falar de milagre. Vem cá, eu vou falar de prosperidade. Vem cá, eu vou entregar chave de carro, chave de casa. Vem cá, eu tenho uma palavra melhor. Mas não, sabe o que Jesus faz? Jesus se vira para os últimos 12 que sobraram e pergunta para eles: e vocês? Vocês não querem ir embora também não? Vocês não querem pegar o rumo? Aproveita a oportunidade. Se vocês não creem também, pode ir embora, fica à vontade. Amandaraba suracandalaba. Ah, irmão, só para quebrar o gelo, pergunta para esse irmão, fala para ele: e aí, você vai ficar ou vai embora? Pergunta para ele: e aí, tem coragem para ficar ou você vai embora? Jesus está perguntando: e aí, você não quer ir embora também não? Já está todo mundo indo mesmo, ninguém está acreditando mesmo, tá essa. E aí, o que você vai fazer? Ah, irmão, esse Jesus é tremendo. Aleluia. Sabe o que Jesus me ensina? Eu sei que o congresso é de adolescentes, eu sei, mas o culto é também de estudo, de ensino da palavra de Deus. Vamos aprender, porque eu preciso compartilhar isso com os meus companheiros, com os meus amigos pregadores, com os dirigentes, pastores de igreja. Sabe o que Jesus está nos ensinando? É que nós não estamos aqui para alisar multidão nenhuma. A gente não está aqui para agradar a multidão. A gente não está aqui para dizer o que a multidão quer ouvir. A gente está aqui para falar o que a multidão precisa ouvir. Você não está aqui para satisfazer a vontade do povo. Você não está aqui para dizer o que o povo deseja ouvir. Você está aqui para dizer o que o povo precisa ouvir. Porque nem sempre o que o povo deseja é aquilo que o povo precisa. Está entendendo? E Jesus está dizendo: para com esse negócio, rapaz. Teu compromisso não é com a multidão, teu compromisso é comigo. Fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi, fui eu que te separei. Teu negócio é com Deus. Tem gente que é assim, pastor Edson. Conforme a multidão, ele escolhe a mensagem. Ah não, a igreja está cheia, deixa eu pregar uma mais branda, para ver se no final da ministração eu recebo pelo menos um tapinha nas costas, para ver se alguém pega na minha mão e diz parabéns, gostei da mensagem, para ver se eu fecho alguma agenda. Mas Jesus está dizendo: eu não estou aqui para agradar a multidão, eu estou aqui para fazer o que o Pai me mandou fazer. Não importa se a multidão goste, se a multidão ouça, não importa se eles estão gostando da mensagem, o importante é Deus. Se agradar do teu servo, ei pastor, ei pregador, ei dirigente, faça aquilo que Deus te mandou fazer, independente do que a multidão vai pensar a teu respeito. Deus se responsabiliza pelos resultados daquilo que Ele te mandou fazer. Para de alisar, rapaz, para de alisar, para de facilitar. Entrega o que Deus te mandou entregar, faz o que Deus te mandou fazer. É simples.
Meu Deus, eu preciso encerrar. Aí Jesus se vira para eles e diz: vocês não querem ir embora também não? Aproveita, pega o beco, se você não acredita também vai embora. Aí Pedro vai pedir a palavra. Ô Pedro, aí Pedro vai pedir a oportunidade para fazer uma das maiores declarações da Bíblia Sagrada. Jesus está perguntando se eles querem ir embora. De repente Pedro se levanta e diz: Senhor, com todo respeito, mas para quem iremos nós? Para onde iríamos nós? A quem nós poderíamos recorrer? Se só da tua boca saem as palavras que me trazem a vida eterna. Sabe o que Pedro está dizendo? Senhor, a mensagem é dura, eu sei. O negócio é forte, mas eu estou recebendo vida. Quanto mais dura a mensagem é, mais eu vida recebo em mim. Quanto mais forte a verdade vem, mais graça eu recebo. A mensagem está dura, está forte, eu sei, mas eu estou sendo vivificado. Porque quanto mais a verdade me confronta, mais eu sou liberto pela verdade. A verdade liberta, a verdade transforma, a verdade salva, a verdade sara. Sabe qual é o nosso problema? É não saber lidar com a verdade. A gente prefere mais uma mentira bem contada do que uma verdade mal falada. A gente não gosta de ouvir verdades, mas Pedro está dizendo: Senhor, por mais que ninguém goste de ouvir essas verdades, eu estou entendendo o que o Senhor está dizendo. Essas verdades estão produzindo vida em mim, entenda. Jesus está oferecendo o pão que veio do céu, e Pedro está dizendo: eu quero desse pão, me dá desse pão, eu quero comer desse pão, eu quero me fartar desse pão, eu quero me saciar desse pão, porque quanto mais desse pão eu como, mais vida eu recebo em mim. E deixa eu pregar para os adolescentes, porque o congresso é deles. Adolescentes, existem muitas vozes ecoando aí fora. E quanto mais o tempo passa, mais vozes aparecem, porque hoje em dia está fácil ter voz. Basta ter internet e uma rede social, pronto, todo mundo tem voz. Todo mundo se acha o dono da verdade, se acha no direito de falar aquilo que quer dos outros, das situações, se acha no direito de dar opinião sobre tudo, sobre todos. Resultado: está todo mundo se achando dono da verdade por aí. Está todo mundo atrás de seguidores, arrebanhando pessoas que o sigam as suas opiniões, os seus pensamentos. E isso tem feito com que cada vez mais nós percamos a referência do que é a verdade. Pastor Miguel, o acesso à informação tem feito com que a gente perca a referência da verdade. Eu vou te dar um exemplo. É que hoje em dia, pastor Edson, quando a gente tem uma dúvida, a gente não vai mais consultar a palavra sobre o que a palavra diz a respeito daquilo que a gente precisa. Quando a gente tem uma dúvida, a gente não vai mais perguntar para os nossos pais, não pergunta para a mãe, não pergunta para o pastor, não pergunta para a polícia. Sabe o que a gente faz? A gente dá um Google. Sabe o que a gente faz? A gente pergunta para o Google. Sabe o que a gente faz? A gente vai para os YouTubers. A gente vai assistir tutorial para saber como é que é. A gente vai perguntar para a Kéfera. A gente vai consultar o Felipe Neto, o Whindersson Nunes. São essas as vozes que têm ecoado aí fora. E nós temos perdido a referência do que é a verdade. Mas eu ouço a voz do apóstolo Pedro ecoando nessa noite sobre nós. E sabe o que Pedro está dizendo? Por mais que existam muitas vozes ecoando por aí, por mais que tem muita gente dizendo tanta coisa por aí, só existe uma voz, só existe uma verdade, só existe uma palavra capaz de produzir vida. E a vida está aqui, a verdade está aqui. A palavra que traz a vida eterna vem da boca de Deus, e a boca de Deus está na sua palavra. Pega a Bíblia aí, pega a Bíblia aí, levanta a Bíblia comigo, chacoalha a tua Bíblia. Meu Deus, alguém tira uma foto, olha que coisa linda. Fala: a verdade está na minha mão, a verdade está com você, rapaz. Ei, adolescentes, a verdade está aqui. A verdade não está nas vozes do mundo, a vida verdadeira está aqui na palavra.
Amandará, levanta a Bíblia, levanta a Bíblia, levanta a Bíblia, levanta, meu Deus, Lamandará, Bachuracanda, fala comigo, a verdade está na minha mão, fala, a verdade está na minha mão, a verdade está com você, é aqui, a vida vai sair daqui, é aqui que tem vida, é aqui que tem verdade, é aqui que tem a palavra que vai te sarar e curar. Estou encerrando. E a pergunta é: o que faz com que Pedro tenha tanta convicção nessa afirmativa que ele está fazendo? Versículo 69, ele diz: porque nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus. Amandaraba shuracandalaba. Uramandalaba shuracandalaba. Rapidinho. 2 princípios. Pedro está falando sobre crer e conhecer. 2 princípios. Crer fala de fé e tudo começa pela fé, porque sem fé é impossível agradar a. Conhecer fala de conviver, fala de se relacionar, fala de ter experiências. Aí Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe o que Pedro está dizendo? Que crença, ou crer e conhecer, precisa estar juntos. Fé e experiência precisam estar atreladas, porque as duas coisas estão interligadas uma na outra. Entenda, porque a fé me permite conhecê-lo, só que quanto mais eu o conheço, mais fé nele eu tenho. Sabe o que Pedro está dizendo? Senhor, eu acredito e também te conheço, porque as experiências que eu tenho tido contigo me dão a certeza de que tu és o Cristo, Filho de Deus. Aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, as obras que o Senhor tem realizado em mim, me dão a cada dia a certeza de quem tu és. Eu te conheço, eu convivo com o Senhor, eu tenho experiências contigo e eu sei que tu és o Cristo, Filho de Deus. Porque Pedro se lembra bem daquela noite de pescaria de fracasso, onde ele havia tentado pescar peixes e não havia apanhado nada. Aí ele está na beira da praia lavando as suas redes e pensando na desculpa que ele vai dar em casa. De repente Jesus aparece e diz: Pedro, você me empresta o teu barco? Pedro diz: entra, Senhor. Jesus entra no barco, prega a palavra de vida, e depois de pregar a palavra de vida, Jesus se vira para Pedro e diz: Pedro, lança a rede de novo. Pedro diz: ah, Senhor, desculpa, eu sou pescador, eu já tentei a noite inteira, não consegui pegar nada. Aí Jesus diz para ele: lança, mas lança de novo pelo lado direito. Aí Pedro vai dizer: tudo bem, Senhor, é só porque o Senhor está mandando, é só porque o Senhor está liberando a palavra. Eu vou tentar de novo, eu vou tentar mais uma vez, eu vou lançar de novo. Você conhece o final da história? Pedro lança a rede e ele tem, aleluia, a maior, melhor pescaria de toda a sua vida. Diga comigo: experiências. Diga de novo: experiências. Sabe por que Pedro toma a palavra e faz a pergunta e dá a resposta? É porque ainda está fresco na memória de Pedro a experiência que ele havia vivido na noite passada. Sabe por que Pedro tem a resposta? Porque só Pedro viveu o que os outros discípulos não viveram. Sabe por que Pedro tem a resposta? Porque só Pedro tem, aleluia, experiências que os outros discípulos não tiveram. Pedro está lembrado, aleluia, do momento em que ele disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas. E ele começa a andar por sobre as águas. Só que quando ele para de olhar para o mestre, começa a olhar para as ondas e para o vento, ele começa a afundar. Só que esse mesmo mestre se apresenta, toma Pedro pela mão, coloca Pedro de pé de novo e diz para ele: fica tranquilo que eu estou contigo, eu te ajudo a caminhar de novo. Você vai voltar para o barco, nós vamos chegar do outro lado. Eu estou com você, rapaz, você não está sozinho nessa não. Eu vou te dar experiências. Fica de pé. Entenda, as experiências de Pedro fortalecem as convicções que ele tem em Cristo. As experiências de Pedro, pastor, fortalecem a fé que ele tem no Salvador. E é isso que Deus deseja dar a vocês, adolescentes. Porque essa faixa etária é a faixa propícia para que o Senhor passe a dar experiências a muitos de vocês. Porque tem muito adolescente que só conhece a Cristo de ouvir falar.
Tem muito adolescente que até crê nele, mas não o conhece porque não viveu experiências. Até certo ponto na sua vida você só conhece o Deus dos outros, o Deus dos seus pais, o Deus dos seus avós, o Deus do pastor, o Deus do líder, o Deus da irmã do círculo de oração. Está igual Samuel, que está no templo assistindo junto a Eli, participando dos serviços do templo. A Bíblia diz que ele ministra no templo, mas ele ainda não ouviu a voz de Deus. Só que antes que a luz do templo se apague, antes que a luz do templo se apague, Deus resolve aparecer para falar com Samuel e dizer para ele: chegou a hora de eu te dar experiências, chegou a hora de você me conhecer de verdade, chegou a hora de você ter vida em você. Ei, adolescente, é isso que Jesus quer fazer com você essa noite. Esse congresso vai marcar a tua vida, esse congresso vai marcar a vida de alguns adolescentes. Deus vai se apresentar para você, Deus vai te dar experiências e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Só quem quer ter experiência, vem rapidinho aqui na frente que eu vou orar por você. Um minuto. Vem. Só quem quer ter experiência, só quem quer ser marcado, só quem quer, aleluia, ter a sua fé fortalecida pelas convicções que Jesus vai te dar. Deus vai te dar experiências, Ele vai se apresentar para você, Ele vai gerar vida em você, e vida com abundância. Você vai poder dizer: nós temos crido, nós temos te conhecido, e eu sei que tu és o Cristo, Filho de Deus, e da tua boca, dos teus lábios saem as palavras que me trazem vida eterna. Só eles que querem, os da Regional Laranja não querem não? Glória a Deus. Se tiver mais alguém, vem, mas vem rápido. Não é só para os aniversariantes não. Se tiver alguém que quer, vem logo. Deus está dizendo: eu vou me apresentar para você, viu? Chega de me conhecer só de ouvir falar, chega de me conhecer só do que os outros dizem. Eu vou te dar experiências, eu vou me apresentar para você. A vida vai invadir tua vida, Deus vai se manifestar sobre você, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu vou orar. Pastor, eu posso pedir a ajuda dos obreiros? Aleluia, obreiros, por favor, me ajudem, desçam. Vamos orar por esses adolescentes. Vamos pedir para que Deus dê experiências para eles, por favor, obreiros, pastores, vamos descer, vamos abençoar esses adolescentes. Aleluia, esse congresso vai marcar a tua vida. Deus vai te dar experiências. Se prepare para viver experiências de Deus sobre a tua vida, Senhor. Está aqui esses adolescentes, Deus. Muitos deles não te conhecem, muitos deles ainda não tiveram experiências contigo, muitos deles ainda não se relacionaram contigo. Mas o pedido que eu te faço é: assim como o Senhor se apresentar a Pedro, assim como o Senhor dera experiências para Pedro e fortaleceu as convicções dele, fortalece as convicções desses adolescentes. Fortalece as convicções desses adolescentes. Dá para eles experiências. Se apresenta para cada um deles. Dá vida para eles. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Sacia-nos. 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 A você que está na nave, levanta a mão para o céu. Pede para que Ele te sacie essa noite. Fala para Ele: me dá desse pão. Me dá desse pão. Sacia-nos, gera vida em nós. Ele vai gerar vida em você. A vida vai entrar na tua vida e vai te dar a vida eterna. Ele vai gerar em você experiências. Se prepare para viver experiências com o Deus Todo-Poderoso.